Gente, existe um choque de realidades muito específico que acontece, sabe, nos bastidores das grandes instituições esportivas. Sem dúvida. Porque, olha só, de um lado da porta, a gente tem planilhas financeiras, projeções de fluxo de caixa para as próximas 3 temporadas e aquelas reuniões intermináveis sobre gestão de risco. Exato, a parte burocrática da coisa. Sim, mas aí do outro lado dessa mesma porta, tem o cheiro da grama, tem um departamento médico lotado e aquela pressão ensurdecedora de dezenas de milhares de pessoas exigindo uma vitória para, tipo, amanhã à noite. É o imediatismo do futebol, né? Pois é. E a nossa missão nesse mergulho de hoje é justamente entender o que acontece quando essas duas realidades colidem de frente. E eu te digo que não há laboratório melhor para observar essa colisão do que o momento atual do Grêmio. Nossa, sim. O que as nossas fontes mostram, para quem está escutando a gente, é assim, um ecossistema inteiro operando literalmente no limite da tensão. Exatamente. A gente reuniu uma pilha de fontes para essa análise. Temos artigos da imprensa esportiva, notas de bastidores sobre as finanças do clube, laudos médicos preliminares. E até aquelas análises táticas feitas bem no calor do momento, logo após esse último empate super tenso no Clássico Grenal. Isso. E o quadro que emerge de todos esses documentos é de um contraste brutal. A diretoria está lá tentando amarrar peças-chave para o futuro a longo prazo, enquanto o calendário cobra uma fatura caríssima no curtíssimo prazo. E cobra com juros, né? Com certeza. Certo. Vamos desempacotar isso. A ideia central que salta de toda essa documentação é que o planejamento financeiro de anos e o desespero tático de dias, eles ocupam exatamente a mesma sala de reuniões. E o que torna a leitura desses bastidores tão rica é perceber que as decisões, elas não são tomadas no vácuo. Tipo, um contrato que é assinado hoje tem impacto direto no esquema tático de amanhã. E o inverso também, né? Totalmente. Uma lesão sofrida no fim de semana altera imediatamente assim, o poder de barganha dos empresários na segunda-feira de manhã. É um jogo de xadrez onde as peças estão literalmente pegando fogo. Para a gente entender esse tabuleiro completo, eu acho que o primeiro passo é olhar para a maior certeza que a gestão conseguiu garantir no meio dessa turbulência toda. A âncora do time. Exato. As fontes destacam o avanço significativo na renovação do centroavante Carlos Vinícius por mais 2 temporadas. E, gente, os textos não economizam nos adjetivos para ele. Nem um pouco. Ele é descrito como um ídolo inquestionável da torcida, um líder de vestiário e principalmente a peça-chave no esquema tático do técnico Luiz Castro. O que é fascinante aqui é entender o mecanismo por trás dessa renovação. Não se trata apenas de premiar um bom jogador. No esquema do Luiz Castro, veja bem, o centroavante não é só o cara que empurra a bola para a rede. Não, ele tem toda uma função estrutural, né? Exato. Ele é o primeiro defensor e é o pivô que permite que o resto da equipe inteira avance em bloco. Se o clube perde esse jogador, não basta simplesmente ir ao mercado e comprar outro atacante qualquer. Porque não é encaixar na engrenagem. Pois é preciso encontrar alguém que entenda essa mecânica muito específica, o que, no atual mercado superinflacionado do futebol, custaria dezenas de milhões. Mas peraí, eu fiquei curiosa com um ponto. Vamos olhar para o lado do risco dessa jogada. Manda! Porque garantir um jogador por 2 temporadas, pagando aquele salário de ídolo, isso não cria um gargalo financeiro gigantesco para o clube? Com certeza tem um peso. Porque a gente lê nas fontes que essa renovação empolga os torcedores, que traz um certo alívio emocional. Mas, tipo, pagar caro por estabilidade emocional lá na arquibancada é o que realmente garante a estabilidade técnica dentro de campo? É uma boa pergunta. Isso não soa como uma aposta bem perigosa para uma diretoria que, visivelmente, não tem dinheiro sobrando? Eu fico pensando nas fundações de um prédio. Como assim? Tipo, não importa o quão instável esteja o clima lá fora, a tempestade que for. Se a fundação é sólida, o técnico Luiz Castro tem onde se apoiar. Mas será que o custo dessa fundação vale a pena? Olha, é uma provocação excelente. Mas a lógica da diretoria, aqui pelo que as fontes indicam, é a da redução de danos. Redução de danos...
No ambiente altamente volátil que a gente sabe que é o futebol brasileiro, reter o Carlos Vinícius é, na prática, comprar tranquilidade para o projeto do treinador. Ah, entendi. Porque quando a arquibancada sabe que a referência do time, o ídolo, vai ficar, o nível de tolerância da torcida aos pequenos erros táticos em outras áreas do campo aumenta consideravelmente. A pressão externa dá uma caída. Exatamente. A pressão cai e isso blinda o campo. O Luiz Castro acaba ganhando tempo e paz para testar jogadores mais jovens, que são mais baratos, nas pontas ou no meio de campo. Tudo isso justamente porque a fundação do ataque, como a gente falou, está cimentada. Perfeito. O custo de não renovar com ele e jogar o time num espiral de desconfiança seria financeiramente muito mais desastroso a médio prazo. É como se a renovação fosse, sei lá, um escudo invisível. Um escudo que permite à comissão técnica focar no trabalho do dia a dia sem ter que responder a 100 perguntas sobre o mercado de transferências toda vez que vai dar uma coletiva de imprensa. Precisamente. 2 temporadas de contrato garantem que aquele debate sobre a posição de centroavante está encerrado. É um problema a menos na mesa da presidência. Só que, as nossas fontes mostram que a mesa da presidência está bem longe de ficar vazia, né? Longe, muito longe. Porque da segurança proporcionada pelo Carlos Vinícius, os documentos já nos levam direto para uma incerteza que, assim, tá tirando o sono de muita gente no clube. O outro lado da moeda. Exato. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Os artigos da imprensa apontam para o caso de Amuzu, o atacante belga. O famoso Amuzu. Pois é, ele é descrito como outro pilar fundamental do time. Sabe aquele cara que quebra linhas, que traz uma velocidade rara para o jogo? Uma válvula de escape, né? Isso. E ele também deve ter o contrato renovado. Mas olha só que curioso. Os textos trazem uma ressalva muito específica e até um tanto obscura. Eles dizem que a negociação ainda precisa de alguns capítulos. E quem acompanha bastidores de futebol sabe que no jargão do jornalismo esportivo, a expressão alguns capítulos raramente significa apenas um ajuste de data ou assinar um papel. É quase um código, né? Exato. Geralmente isso aponta para um impasse real sobre valores, sobre bônus ou, muito frequentemente, garantias médicas. E é aí que entra o grande drama da semana. A gente viu que esse impasse não é à toa. O Amuzu deixou o campo no Clássico Grenal, sentindo o adutor da coxa. Um banho de água fria. Nossa, total. As queixas de dores musculares dele indicam claramente que ele vai ser desfalque nos próximos compromissos do time. É tipo você ter um carro esportivo, de altíssimo desempenho, lindíssimo, e a luz do motor acende bem na véspera daquela viagem super longa. Uma analogia perfeita. É exatamente essa sensação lá dentro. Então, eu te pergunto, como é que funciona a mecânica de uma negociação dessas na prática? A diretoria está lá, sentada com os representantes de um jogador brilhante, inquestionável, mas é um jogador que pode ter um histórico físico preocupante agora. Como é que uma lesão muscular bem na semana de fechamento de contrato afeta o poder de barganha e esse ritmo da renovação? Essa é, sem dúvida, a dualidade mais cruel para quem gere o departamento de futebol. Porque, por um lado, o Amuzu tem essa característica de explosão e drible que o Luiz Castro considera vital, tipo, essencial mesmo para quebrar defesas fechadas. O talento dele é inquestionável. Sim, o valor dele no mercado é alto. E o empresário sabe muito bem disso. Então ele chega na mesa exigindo aquelas luvas de assinatura altíssimas e um salário de protagonista. O que faz sentido do ponto de vista do mercado, claro. Faz. Mas aí o jogador sai de campo com a mão na coxa no meio de um clássico. E o músculo adutor, veja bem, é central para a explosão e para a mudança de direção, que é justamente a principal ferramenta de trabalho de um atacante veloz como ele. Ou seja, a lesão não é apenas um problema médico para o departamento tratar na maca. Ela altera o valor do ativo na própria mesa de negociação. Totalmente. A lesão dá à diretoria o argumento perfeito para puxar o freio de mão na conversa. É aí que entram os tais capítulos mencionados nas notas. As cláusulas de proteção, imagino. No contrato, algo na linha de, beleza, nós pagamos o valor que vocês estão exigindo, mas uma grande parte desse dinheiro vai ser atrelada ao número de partidas que ele de fato jogar. Faz sentido. O clube tenta se proteger do risco de ter um jogador caríssimo encostado na fisioterapia. É o básico da gestão de risco.
Enquanto isso, o staff do atleta quer garantias financeiras fixas, independentemente de lesão. É uma negociação que acontece sobre o tic-tac do relógio, né? Porque a pressão de fora não para. Pois é, o time precisa do jogador em campo amanhã para ganhar, mas o clube é quem vai pagar a conta por essa pressa pelos próximos 3 ou 4 anos. E essa pressão do amanhã que você mencionou é muito palpável nas nossas fontes. É uma urgência quase física. Sem dúvida. A lesão do Amuzu é um desastre tático, porque ela colide de frente com o campo de batalha imediato que o Grêmio tem nessa semana. O calendário no Brasil não perdoa, né? Nunca. É implacável. A gente leu nos relatos pós-Grenal que o ambiente lá precisa urgentemente de uma resposta positiva. E a agenda dos próximos dias é como fazer malabarismo com facas. É uma ótima definição. De um lado, você tem a terça-feira, dia 14, o jogo é na Arena, pela Copa Sul-Americana contra o Riestra, e a imprensa cataloga essa vitória não apenas como uma vitória importante, mas como obrigatória. A palavra-chave aí é obrigatória mesmo. E logo depois, sem respiro, no sábado, dia 18, um confronto duríssimo, fora de casa, contra o Cruzeiro, à noite, lá no Mineirão. E tudo isso sem a principal válvula de escape de velocidade do time, que tá machucado. Mas se a gente conectar isso com o cenário maior, fica muito claro por que a palavra obrigatória está sendo usada em caixa alta por todas as fontes para esse jogo de terça. Por quê? O que tá em jogo além dos 3 pontos? É que não se trata apenas de manter a moral da equipe alta, sabe? Há um mecanismo financeiro e político operando aqui nos bastidores. O jogo contra o Riestra na Sul-Americana envolve premiações pesadas da Conmebol. Ah, as famosas cotas de classificação e vitória? Isso. Cada vitória nessas fases de grupos significa uma injeção de dólares entrando direto no caixa do clube. E rápido. Então, peraí. A vitória obrigatória no campo é literalmente o que pode financiar a renovação cirúrgica que está acontecendo lá no escritório com os empresários. Você tocou no nervo central da questão. A diretoria não imprime dinheiro. O fluxo de caixa que é necessário para pagar as luvas do Carlos Vinícius agora, ou para chegar a um acordo financeiro nesses capítulos finais com o empresário do Amuzu, Depende da bola entrar na rede na terça-feira. depende totalmente do avanço esportivo da equipe. Um tropeço na arena contra o Riestra não apenas cria um incêndio imediato com a torcida que já está impaciente, Lógico. mas cria um buraco real no orçamento que estava previsto. E é esse peso invisível que a comissão técnica carrega nas costas. Nossa, é uma panela de pressão. Eles têm que garantir o resultado contra o Riestra sem uma peça fundamental do ataque, sabendo que, o fracasso numa noite compromete o planejamento do ano inteiro. E é isso que joga uma luz enorme sobre a viagem de sábado. É verdade. Porque não para por aí. Tem o Cruzeiro no Mineirão. Pois é, se o jogo de terça-feira é sobre sobrevivência financeira e cumprir obrigação em casa, o jogo no Mineirão, no sábado, parece ser, assim, o verdadeiro teste de estresse do elenco. Com certeza, porque aí a gente se pergunta como é que o Luiz Castro monta um time capaz de resistir a um adversário forte como o Cruzeiro, fora de casa, logo após ter passado por uma batalha onde a vitória era obrigatória e ainda tendo que lidar com essas baixas médicas importantes. É o momento onde o treinador precisa tirar coelhos da cartola e justificar o salário que recebe, sabe? É o teste de fogo dele. Sim. O Cruzeiro jogando no Mineirão vai exigir uma intensidade física que o time titular do Grêmio, vindo de um clássico Grenal no domingo e de um jogo tenso na terça-feira, dificilmente vai ter no tanque. A perna pesa, não tem jeito. Pesa muito. E a falta do Amuzu ali não é só a ausência de mais um atacante qualquer no banco. É a ausência da única opção de contra-ataque rápido que forçaria a defesa do Cruzeiro a recuar por medo de tomar uma bola nas costas. E sem essa ameaça de velocidade constante... Sem isso, o adversário pode simplesmente adiantar as linhas e asfixiar o meio-campo do Grêmio. O ambiente confiante e positivo que aquelas notas de bastidores mencionam como grande objetivo da semana para apaziguar as coisas, só vai existir se eles ganharem. só vai existir se o clube conseguir navegar por esses 2 jogos, terça e sábado, sem sofrer nenhum dano estrutural profundo na tabela de classificação. O que nos leva de volta direto para as salas fechadas da diretoria, porque as nossas fontes fazem muita questão de ressaltar o peso do passado em todas essas decisões do presente. Um passado que não larga o osso. Pois é. A gente leu várias vezes nos documentos
que a gestão trabalha em duas frentes simultâneas, o campo e as renovações, e que ela precisa ser, e eu cito, cirúrgica. Uma palavra forte. Muito. E o motivo apontado é pesado. Eles dizem que o objetivo é vencer um legado de erros passados e lidar com, aspas novamente, legado preocupante. Então, o que tudo isso significa na prática, sabe? Uhum. Quando a gente ouve sobre um legado preocupante no futebol, a gente geralmente está falando de dívidas antigas e contratações que não deram certo, correto? Na mosca. Mas como é que isso amarra de verdade as mãos de quem está tomando as decisões lá dentro agora? Eu fico tentando entender esse nó. Olha, o mecanismo de um legado preocupante na gestão esportiva é uma coisa fascinante, mas altamente destrutiva. Na prática, isso significa que uma parte colossal, gigantesca, da receita atual do clube já está comprometida para pagar contas que foram deixadas por administrações anteriores. Contas de gestões que nem estão mais lá. Exato. E a gente está falando de rescisões milionárias de treinadores que foram demitidos há anos, parcelamentos de luvas de jogadores que já até saíram do elenco, ou, pior ainda, os juros absurdos de empréstimos bancários que foram tomados naqueles momentos de desespero para fechar o caixa. Nossa, ou seja, a atual diretoria, na verdade, não está operando com o orçamento inteiro do clube para essa temporada. Eles operam com as sobras depois de pagar os fantasmas do passado. É uma definição dura, mas é 100% realística. Eles operam com o troco. E é exatamente por isso que as fontes usam essa palavra cirúrgica para definir a postura deles agora com o Amuso e o Carlos Vinícius. Porque não tem espaço para errar de novo. Nenhum espaço. Em um clube que está financeiramente saudável, um erro de avaliação numa renovação de contrato é absorvido naturalmente pela receita, né? O clube absorve o baque e segue a vida. Isso. Mas no cenário descrito pelos documentos lá do Grêmio, essa margem de erro simplesmente não existe. Se a diretoria, num ato de pressa, ofereceu um contrato longo e caríssimo para o Amuso sem as devidas proteções médicas... E ele passa a temporada inteira na fisioterapia. Exato. Se isso acontece, o clube não vai ter recursos financeiros para ir no mercado buscar um substituto à altura. O legado do passado transformou o planejamento atual numa operação de risco extremo, onde cada centavo que é alocado precisa obrigatoriamente ter um retorno técnico garantido. Gente, é impressionante perceber como todas essas pontas que a gente discutiu estão amarradas de uma forma tão frágil, né? É um castelo de cartas. Totalmente. Nós começamos a nossa investigação de hoje olhando para a tranquilidade aparente de um contrato longo de 2 anos com Carlos Vinícius, que serve ali como uma fundação, uma âncora tática e emocional para o time e para a torcida. Uhum. Mas rapidamente a gente foi arrastado para a complexidade da lesão do Amuso, mostrando que o corpo do atleta dita as regras do mercado e os termos contratuais. A biologia mandando nas finanças. E a gente viu como a ausência pontual desse jogador impacta diretamente os resultados dos jogos de terça e sábado, que, por sua vez, são essenciais para garantir a entrada de dólares necessária para manter toda essa roda girando. É um ciclo vicioso. E tudo isso acontecendo sob a sombra constante e pesada de decisões erradas tomadas anos atrás por outras pessoas, forçando uma precisão cirúrgica no presente. É realmente uma engrenagem onde, o menor grão de areia pode travar o motor inteiro do clube. Sabe, toda essa nossa análise levanta uma questão muito importante. Uma reflexão que vai bem além do momento isolado do Grêmio e toca na própria essência de como a gestão esportiva moderna funciona. Como assim? As nossas fontes batem muito na tecla de que o clube precisa desesperadamente criar esse ambiente mais confiante e positivo através dos jogos dessa semana para poder só então planejar o futuro com calma. Aquela clássica máxima de que no futebol não existe paz sem vitória na quarta-feira. Exato. A paz custa 3 pontos. E a partir desse choque constante entre o que acontece no campo e as planilhas do escritório que a gente acabou de destrinchar, fica uma grande provocação sobre a validade do que a gente chama de gestão profissional no esporte. Verdade. Porque se um ambiente inteiro de um clube gigante, dessa magnitude, com dezenas de profissionais de mercado na sua estrutura,
E com processos bem definidos no papel. Sim, se isso tudo depende de forma tão absoluta do resultado de 90 minutos rolando uma bola na terça-feira, ou de um jogo duríssimo no sábado à noite, só para ter tranquilidade, A pergunta que fica é: até que ponto é realmente possível para qualquer diretoria, por mais bem intencionada que seja, manter um planejamento frio, analítico e realmente de longo prazo? é difícil manter a frieza quando a arquibancada tá gritando. Como você consegue ser cirúrgico e focado em metas para daqui a 3 anos, quando a emoção e o caos do placar de amanhã à noite têm o poder absoluto de sequestrar completamente a agenda e o orçamento da instituição? Fica aí esse questionamento para continuar ecoando na cabeça de quem está escutando a gente, muito depois do fim dessa análise. O longo prazo no futebol, pelo visto, não passa de uma coleção interminável de curtos prazos muito bem sobrevividos. A gente fica por aqui.